Bom, primeiro ponto a se falar aqui. Começa o capítulo aqui na página 19, dizendo assim, olha o que está escrito. As escrituras ensinam que Deus é um e que além dele não existe outro Deus. Isso é verdade, isso é verdade. Contudo, a unidade divina é uma unidade composta de 3 pessoas distintas. Não, isso a Bíblia não ensina. Então hoje eu vou ensinar aqui o que a Bíblia ensina. E vou estar refutando de forma muito clara, objetiva, os erros deste livro. Mas vou ler aqui partes que eu marquei aqui, tá? Tá em amarelinho, para eu poder aqui não levar aqui 5 horas nessa live, tá bom? Olha o que está escrito aqui. São 3 divinas e distintas pessoas. É uma verdade bíblica que ultrapassa a razão e que é aceita pela fé. Olha isso aqui, primeiro ponto aqui que nós temos que falar. Ultrapassa a razão e é aceita pela fé. Então, o que o texto está querendo dizer, ó, não tem uma lógica, você tem que crer. Aqui já está o ponto que precisava nem ler o restante do livro, mas vou ler para ver outros equívocos aqui nesse raciocínio. Olha só, nosso reconhecimento dos mistérios de Deus, especialmente da Trindade, exige que abandonemos a razão? Aí falou, perguntando, nada disso. Na Bíblia, de fato, há muitos mistérios, mas o cristianismo como religião revelada. Epa! Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, diz que Deus revelou as coisas para os filhos de Israel. As coisas são reveladas para os filhos de Israel e as coisas ocultas pertencem a Deus. Se Deus revelou alguma coisa, primeiro foi para os hebreus. Então aqui já cai por terra que o cristianismo está revelando uma nova forma de divindade ou querendo explicar a divindade. Isso é falácia. Isso é falácia. Tá? Então aqui já vamos aqui refutando. Mas olha o argumento. Centraliza-se na revelação que, segundo sua própria definição, torna-se manifesta em vez de ocultar. A razão se vê diante de uma pedra de tropeço quando confrontada pela natureza paradoxal da doutrina trinitariana. Mas asseverou... Aqui começa. Martinho Lutero. Gênio Martinho Lutero. Ele que vai me revelar alguma coisa e vai dizer para mim o que é certo e o que é bíblico. Vamos ver o que Martinho Lutero disse. Ele diz assim, de modo enérgico, disse ele, posto que se baseia claramente na Escritura, a razão precisa conservar-se em silêncio sobre o assunto. Devemos tão somente crer. É o que diz Martinho Lutero. Então Martinho Lutero, nesse assunto, não tem razão. Tem crença. Lutero disse, deixa a razão de lado, meu irmão. Agora você tem que crer. Deixa a razão de lado, não tem que ter lógica. Você tem que só crer, só crer. Tipo assim, acredite no que eu estou dizendo. Mesmo se eu não tenho argumentos nem base bíblica. É isso que Martinho Lutero está querendo dizer. Olha só. Todas as 3 divinas pessoas da Trindade são coeternas, iguais entre si. Está dizendo aqui. Trindade das pessoas. A divindade é uma trindade. Isso aqui tudo segundo o cristianismo. A Bíblia não fala nada disso. Eu estou lendo aqui o que está escrito aqui. Pai, Filho e Espírito Santo significa simplesmente triunidade, segundo a igreja evangélica, tá? Mesmas substâncias, iguais em poder e glória. Isso segundo esse livrinho aqui. Mas vamos lá, vamos ler. O Novo Testamento é a base segura para a crença da Trindade. Tá de brincadeira, né, meu irmão? Botar isso na página 22 desse livro aqui, Teologia, que o Novo Testamento é a base segura para a doutrina da Trindade. Então quer dizer o quê? A doutrina da Trindade é baseada em textos que a igreja canonizou. Que interessante. Por que não vai encontrar lá na Torá?
Olha os argumentos que eles vão usar para defender a Trindade. Mas existem outros fatos que provam também o ponto de vista trinitário. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento. Tá de brincadeira, né, meu querido? Tá falando com quem estuda hebraico. Olha só. Ele translitera Elohim. Olha só, como que a pessoa quer falar de hebraico e translitera sem um H, meu irmão? Isso aqui olha, esse aqui é livro da Assembleia de Deus, meu irmão. Tá de brincadeira transliterar Elohim sem um H? Não é Elohim, é Elohim. Primeiro vai aprender hebraico, antes de escrever isso aqui, tá? E ele diz assim, entre parênteses, plural, ponto. O hebraico é particular do hebraico, é uma língua que trata muitas palavras é plural. Por exemplo, água. Água não é singular. Maim é plural. Por isso que eu falo, céu não é céu, é céus. Chamaim é céus. Dentro da palavra chamaim tem maim, que é águas. Sabe? Então, faces, vida, raim, sabe? Árvore da vida, raim, plural também. Então, quando se coloca plural, o singular é Eloar. Mas quando se coloca o sufixo im, você pode traduzir como poderosíssimo. Está falando de um título majestático, porque o mesmo termo, muitas das vezes, é usado para deuses pagãos. O termo Elohim, para falar, muitas das vezes, de uma divindade egípcia, cananeia, Baal e tantos outros. Então, você não pode pegar só porque é plural e tentar aplicar. Porque Moisés foi chamado de Elohim. E Moisés é um só. E agora? Tá? E aqui ele argumenta. O filho não é uma criatura, como criam os arianos. Nem deixou sua existência do Pai, mas é coexistente desde toda a eternidade, juntamente com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tá vendo? Toda a sustentação dessa ideia é no Novo Testamento. Esse livro de João é o último a entrar. Ele aqui tá pegando uma expressão em português para tentar identificar uma doutrina. Sendo que é um livro que entra por último, que a própria igreja canonizou. Então, tipo assim, quem que escreveu esse texto? Quem foi? Se no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, por que não está em Mateus, não está em Lucas, e não está em Marcos, e não está nas cartas paulinas? Quando ele vai falar aqui, o dogma teológico afirma a unidade ou a identidade dos atributos, ou que os atributos são comuns a todas as três pessoas. Não se trata de três inteligências, três vontades, etc. Trata-se de uma inteligência, uma vontade. E aqui eu já refuto aqui. Mateus 26, 39. Já estou refutando. Tá? Aqui está dizendo que é uma vontade. Não. Yeshua tinha uma vontade e o Pai tinha outra. Mistério da Trindade. O Apocalipse fala do mistério lá, a grande meretriz que estava lá, mistério, escrito lá, mistério lá no Apocalipse é a Trindade, tá? Não se explica, mas quer se ensinar. Livro protestante trazendo referência do Concílio de Nicéia. E aí que eu digo, aqui está o ponto central da conversa. Não é a primeira vez aqui que ele vai citar Concílio de Nicéia. Nós estamos falando de uma igreja que é protestante, mas que defende o credo católico, tá? Porque Atanásio era um bispo, tá bom? E aqui nós falando do Concílio de Nicéia, nós estamos falando de uma igreja que é protestante, que está argumentando usando um dito católico. Então, aqui que fica paradoxal, fica bem estranho. Quando eu digo que as igrejas saem da igreja católica, as pessoas não concordam. Você que diz, eu sou assembleano, vou morrer assembleano. Você tem conexão ao catolicismo. Se você não aceita, é porque você não quer enxergar.
Eu estou falando de um livro protestante que defende uma ideia católica. Você aceitando ou não, essa é a verdade, tá bom? Na página 23, esse livro aqui é da Assembleia de Deus, tá bom? Aqui, ó. IBADEP, tá aqui o site, tá bom? IBADEP 1976-2012, tá? Livro de teologia da Assembleia de Deus. A doutrina da Trindade é justificada pela crença de que Deus conhece o amor e tem feito desde a eternidade. Olha só, presta atenção. Aqui o argumento é o seguinte, ó, a Trindade, a gente pode defender a Trindade porque Deus é amor. Para Deus amar, tem que ter alguém para ele poder manifestar o afeto. Olha a filosofia, ó. Só porque Deus é amor, Deus precisa de alguém para amar. Então ele precisava de uma outra pessoa para lhe manifestar amor. Esse é o argumento. Não tem nada de Bíblia aqui. Isso aqui é pura ideia, tá? É o argumento. Olha só, que havia na divindade uma verdadeira, embora misteriosa. Mistério é algo que não se explica. Pergunto eu a vós outros. Se não se explica, por que se ensina?